Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo de número 10. Assim está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui está uma palavra de Deus deixada pelo apóstolo Paulo, na revelação que Deus lhe deu, concernente ao tribunal de Cristo. Nós entendemos que esta é uma linguagem comum, conhecida do povo de Deus. Quando se fala em tribunal de Cristo, logo lembra-se um tribunal que vai se estabelecer, cujo o juiz será o Senhor Jesus, e ele vai julgar a cada um dos crentes, porque o tribunal de Cristo é para os crentes. Então nós observamos aqui, é para os salvos em Cristo. Então nós encontramos aqui o seguinte: ele diz que todos devemos comparecer. Nós observamos, existem vários tipos de juízos, de julgamentos. Existe o julgamento do pecado, que foi feito na cruz por Jesus, onde os nossos pecados foram julgados, sentenciados, e Jesus ofereceu o sacrifício. Então, quando cremos no sacrifício de Jesus, nós somos perdoados, não enfrentaremos mais este juízo com relação à nossa vida de pecado, porque este pecado foi perdoado no ato da salvação. Jesus perdoou lá na cruz, quando ele fez, está consumado, resolveu o problema. Porém, aquele perdão oferecido por Jesus, ele só se torna real na minha vida quando eu me chego a Cristo, atraído por ele, crendo nele, recebendo como Senhor e Salvador, ele então vai me perdoar, libertar e transformar. O sacrifício de Jesus foi feito para todos. Ele é de caráter universal. Porém, infelizmente, nem todos reconhecem o sacrifício de Jesus e se deixam entregar a vida, colocar a submissão de Jesus, para que ele opere a libertação, a salvação e, consequentemente, a transformação. Leve a pessoa reconciliada à presença de Deus, justificada, perdoada e, portanto, com todo o acesso livre para chegar à presença de Deus. Isto acontece porque uns creem, outros não creem. Isso está ligado ao livre-arbítrio. Deus não impede, não vai invadir uma coisa que ele colocou no ser humano, que foi a liberdade de escolher. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Deus não quer nenhum robô, que todas as pessoas respondam da mesma maneira e ao mesmo tempo. Não, Deus não age assim. Deus age de maneira diferente. Tanto é que em Adão, que estava no jardim do Éden, não sabia o que era pecado, não sabia o que era maldade, não sabia nada, foi criado num estado de santidade. Mas o Senhor disse que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal ele não comesse, porque no dia em que comesse certamente morreria. E então eles desobedeceram uma ordem de Deus, decidiram comer. Deus disse para não comer. Mas eles decidiram comer, então foi um ato de desobediência, rebeldia e ignorância a uma voz de Deus. Portanto, eles foram sentenciados, perderam a eternidade, o estado de santidade, tornou-se agora um pecador, separado de Deus, distante, fora do jardim do Éden, andando errante, e isto passou a todos os homens. Todos nós nascemos, somos concebidos e nascemos em pecado. Até o dia em que
o Senhor Jesus se revele para a nossa vida e nós então nos coloquemos nas mãos do Senhor Jesus para sermos por ele então salvos e libertos. A razão pela qual Jesus veio a este mundo e deu a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário com o derramar do seu sangue foi exatamente no intuito da demonstração do amor de Deus para reconciliar a humanidade caída, perdida, derrotada e errante. E isso é colocado a todos, porque a palavra diz, mas a todos quantos o receberam. Não está dizendo, há alguns que receberem, há aqueles que foram destinados para a salvação, e os que foram destinados para a perdição, esses não adianta nem procurar que não vão encontrar. Não, Deus não faz essa separação. Como é que Deus ia permitir que alguém morresse já determinado para a perdição? Não. Este não é o Deus que a Bíblia apresenta. Não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia, de graça, de amor e de compaixão. E o que ele faz, ele fez para todos. Ele criou todos para que desfrutassem da comunhão com ele. Como erraram e entraram no caminho de pecado, Jesus veio para fazer esta reconciliação. E louvo a Deus por aqueles milhões de pessoas que foram reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus afirma, então, com relação ao pecado, Jesus resolveu este problema na cruz. Ele só se torna real na minha vida no momento em que o Senhor Jesus me salva, me liberta e transforma, porque eu não tenho o poder de salvar e libertar a mim mesmo, eu preciso de Jesus, porque ele é o libertador. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a partir do momento em que nós começamos a servir ao Senhor Jesus, com a certeza da salvação e a garantia da vida eterna, nós então passamos a desfrutar as bênçãos de Deus. Nós recebemos um novo direcionamento, nós recebemos um novo trabalho, uma nova designação, um lugar para trabalhar, um tempo para trabalhar para o Senhor. E um dia o Senhor Jesus virá e vai chamar os seus, os que são de Cristo, na sua vinda, vai chamá-los para o encontro que, na palavra de Deus, nós conhecemos como sendo o arrebatamento, a parousia. Quer dizer, quando Jesus vem para buscar os seus. Depois acontecerá a revelação, quando Jesus se dará a conhecer ao mundo, quando ele será entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é uma outra ocasião. A ocasião com relação ao que Paulo diz aqui, todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, entenda-se esse todos como todos os salvos por Cristo Jesus. Eles estão listados aqui para receber, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, dentro da oportunidade, do talento e do trabalho que Deus designou a cada um. Se foi bem feito, se foi mal feito, o que cada um fez vai dar conta diante do Senhor. Este tribunal de Cristo, ele não vai ser um julgamento para decidir quem está salvo e quem está perdido. Não, este julgamento não é para isso. Este é o julgamento das obras. Das obras. Tanto é que o apóstolo João, na revelação que recebeu ao escrever o Apocalipse, ele disse: bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor, sim, para que descanse das suas obras, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A única coisa que vai seguir as pessoas, tanto salvos como não salvos, serão as obras que praticaram em vida aqui na terra. Estas obras vão seguir, vão acompanhar e vão ser julgadas, tanto no tribunal de Cristo, como no juízo, no julgamento do trono branco. Vai se abrir também lá o livro das obras.
para aquela oportunidade, para aquela ocasião. Para os salvos em Cristo, será que vai abrir o livro no tribunal de Cristo e cada um será julgado segundo o que tiver feito, segundo as obras que fez por meio do corpo. O Senhor Jesus disse: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, sempre enfatizando que o julgamento será com relação às obras. Quando Paulo deixou escrito também em Romanos, no capítulo 14, e os versículos 10 e 11, está escrito assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Falando aqui de irmãos. Então diz: pois todos quem? Todos os irmãos, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele traz aqui um relato sobre a nossa vida como salvo e o que será levado em conta diante do Senhor. Então, observa aqui no capítulo 3, o versículo de número 10 até o versículo de número 17. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, se as pessoas edificarem sobre esse fundamento obras com esses tipos de materiais, diz a palavra, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia é este que vai declarar estas obras que foram edificadas sobre o fundamento de Jesus? Será este aqui, o dia de Cristo. Porque dia de Cristo, tribunal de Cristo é para os salvos. Tanto é que Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele disse: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, o dia de Cristo será o dia do arrebatamento. Então está aqui. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo. Então, o fogo será o elemento que vai provar as obras, avaliar as obras. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse tal receberá galardão. Se a obra permanecer. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Por que será salvo? Porque aqui não está em jogo, não está em juízo a salvação. O que está em juízo aqui são as obras. E as obras para efeito de galardões e recompensas. Bem, então, se a obra se queimar, ele será salvo como que pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Então, se a obra não permanecer, não haverá galardão. Só haverá galardão se a obra, ao ser provada, mostrar-se valiosa.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Bem, nós observamos aqui que haverá este julgamento no tribunal de Cristo, o julgamento das obras. Paulo referiu aqui a 6 elementos que são utilizados para edificação. E na edificação do que ele disse aqui, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Jesus Cristo. Então ele diz, se alguém edificar, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, todas estas obras serão avaliadas pelo fogo. Bem, nós já podemos entender quais obras vão passar pelo fogo e continuar. Quais obras vão entrar no fogo e vão virar cinzas. Não vai sobrar nada. Então, se a obra permanecer, passar pelo julgamento e sair do outro lado, haverá recompensa. Se a obra entrar e virar cinza, não haverá recompensa, mas não haverá perda de salvação. Salvação está garantida por Jesus. Aqui é simplesmente julgamento de obras. Então, quem edifica com obras de ouro, prata, pedras preciosas, vai ter galardão. Por quê? Porque ouro, prata e pedras preciosas suportam a aprovação, a avaliação do fogo. Você coloca o ouro no fogo, ele sai purificado. Você coloca a prata, sai purificada. A pedra preciosa sai purificada. Você coloca madeira, feno e palha, desfaz. Então podemos entender que obras feitas com ouro significa obras feitas referindo-se às riquezas da glória de Deus. São obras feitas para a glória de Deus. De prata, com relação à redenção. Quer dizer, o trabalho importante realizado por Jesus para a nossa redenção. E as pedras preciosas, podemos dizer aqui que sejam as ações do Espírito Santo na nossa vida, na concessão de dons e talentos para realizar a obra de Deus. Agora, a madeira, feno e palha são obras feitas independentes se estamos no interesse da glória de Deus, da redenção, da ação do Espírito Santo. E, infelizmente, isso existe muito hoje. Muitas pessoas estão edificando obras aí que não é para a glória de Deus, não é para a honra do nome de Jesus, não é para dar a plena liberdade ao Espírito Santo. É simplesmente para ativar e encher o ego humano e ele sentir-se realizado com isso. Portanto, estas obras estão sendo desviadas do verdadeiro fundamento que é Cristo. Estas obras, elas não suportarão fogo. Não suportarão fogo. É preciso reconsiderar quem está trabalhando desta maneira com materiais pobres e baratos que não suportarão ao fogo. Nós precisamos trabalhar com ouro, com prata e com pedras preciosas. E para isso nós precisamos nos entregar inteiramente nas mãos de Deus e deixar Ele, pelo seu Espírito, mover a nossa vida. O nosso coração, as nossas palavras, aonde colocar as mãos, o que fizermos, que nós sejamos submissos e obedientes à orientação que o Espírito Santo nos der. E que não vamos fazer algo da nossa cabeça, porque não vai dar certo. Nós precisamos ser monitorados pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe por onde nos levar, por onde nos conduzir. Então nós observamos aqui as obras de uns
receberão galardão. As obras de outros não receberão galardão, mas continuarão salvos por Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo diz aqui, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O bem, nós já sabemos, são obras equiparadas a ouro, prata e pedras preciosas. O mal, equiparadas a madeira, feno e palha, que não suportam a nada. São obras que se desfazem. É isso? Mas a palavra de Deus diz que Deus preparou obras de antemão para que nós andássemos por ela. Então, se nós abrirmos um pouquinho a nossa inteligência, nós vamos entender que nós não somos obrigados a usar da criatividade. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar uma coisa para fazer. Não. O Senhor Deus já deu tudo. O que nós precisamos é chegar a Ele e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o trabalho que o Senhor preparou para mim? Qual é a obra que o Senhor deseja que eu faça? Por quê? Está claro aqui, olha. Em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, está assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, estas boas obras são as que nós vamos praticar. E como é que nós vamos saber? Nós temos que entrar na intimidade com o Senhor, em consagração, pedir a Ele que nos mostre, nos oriente quais as obras que Ele preparou para que cada um de nós façamos. O que ocorre nos dias atuais é muitas pessoas querendo fazer o que outro já está fazendo. Ah, fulano não está fazendo, Deus está dando certo, eu vou fazer também porque vai dar certo para mim. Mas não é esse o nosso parâmetro. Nós não temos nada a ver com o que o outro está fazendo. Está fazendo, está dando certo, glória a Deus por isso, continue. É o trabalho que Deus lhe deu. Agora, eu não vou parar o que estou fazendo, porque o do outro está dando certo, eu vou imitar o que o outro está fazendo. Aí eu não vou ser, em verdade, quem eu deveria ser nas mãos do Senhor. Então é preciso a gente saber que para cada um de nós, nós temos um trabalho. Eu sempre costumo falar sobre um hino da harpa cristã, muito importante, é o hino 93. Eu estou aqui agora sem a harpa, eu deixei no outro cômodo, mas o hino 93 diz assim, para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que te chama aqui, como será feito se não for por ti? Então, se ele já preparou para cada um trabalho, por que é que eu tenho que me preocupar com o trabalho do outro? Se eu tenho o que recebi do Senhor para fazer. À medida em que eu vou me preocupar com o trabalho do outro, eu vou desprezar o que Deus me deu. E desprezar significa rejeitar. E rejeitar algo que nos é dado por Deus é falta grave. Eu preciso entender isso. Eu tenho que ser o que sou nas mãos do Senhor. O que Ele me fez ser. Conta com que em uma ocasião, o pastor que já descansa no Senhor, David Young-Shu, quando começou o seu ministério, ele queria ser um Billy Graham. Porque Billy Graham foi um homem estupendo, um homem de Deus que passou por este século XX e deixou rastros benéficos de um homem crente, salvo. Um batista, mas um batista crente. Os batistas são crentes também. Não é só os pentecostais que são crentes. Os tradicionais também são crentes. Os pentecostais, os neopentecostais, o que interessa é eles estarem relacionados com Jesus. E um dia o Senhor apareceu e ele disse, eu precisei de um Billy Graham, não preciso de dois. Eu precisei de unicamente um. Então ele se deu conta de que ele não deveria imitar ninguém, mas deveria ser ele mesmo. Então, quando nós encontramos que para cada um Deus deu um trabalho específico, significa que, veja bem, nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Tem similaridades? Tem.
Tem aparências? Tem. Mas se colocar 100%, não é 100% igual. Pode ser 70%, pode ser 60%, pode ser 50%, mas 100% não. Para ser igual, tinha que ser 100%. E nenhum de nós somos assim. Nós temos aparências, similaridades um com o outro, né? Então, observamos aqui. Então, o trabalho que Deus nos deu é um trabalho para nós fazermos. E este trabalho vai ser recompensado pelo Senhor. Ele prometeu que vai dar a cada um dos seus filhos a recompensa. Então, o tribunal de Cristo será no dia de Cristo. O dia de Cristo será o dia do arrebatamento, ou parousia, a primeira fase da segunda vinda de Cristo. E ele não virá, conforme diz, visivelmente para o mundo. Por isso que diz a Bíblia, será num abrir e fechar de olhos. E só aqueles que forem despertados pelo Senhor irão ao encontro dele. Por isso que diz, todos os demais vão continuar a vida normal, como que se nada tivesse acontecido. Quando derem por si, está faltando fulano, Bertrano, ciclano, Bertrano. O que foi isso? Pois é, a pessoa falava do arrebatamento que ele iria acontecer. E ele vai acontecer. Muitas pessoas querem desacreditar, dizer que vai acontecer tudo de uma vez só. Mas nós encontramos, por que é que tem dia de Cristo, tem dia de Deus e tem dia do Senhor? Se acontecer tudo numa coisa só, era só um dia. O dia do Senhor, na Bíblia, é relatado como sendo dia do juízo. Porque o dia do Senhor vem ardendo com fogo. Então é juízo. O dia do Senhor. O dia de Cristo, não. O dia de Cristo é para os salvos. Então, é o que Paulo deixou registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o versículo de números 13 a 18, ele deixou assim, falando sobre a ocasião do arrebatamento. O mesmo Senhor descerá do céu, ele vem com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este momento, Jesus virá para os seus. Depois da grande tribulação, Enoque profetizou e Judas deixou registrado, ele virá com os seus. Então, primeiro ele vem para os seus, os salvos, faz o juízo no tribunal de Cristo, o julgamento das obras. Feito isto, ele conduzirá os salvos glorificados para as bodas do Cordeiro no céu. Na terra haverá grande tribulação. Terminando a grande tribulação, termina também as bodas do Cordeiro. Jesus vem para estabelecer o milênio na terra, um reinado de 1000 anos de justiça e paz. Nesta ocasião que ele vem, Satanás é preso e ficará preso por 1000 anos. Terminando os 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. E então, ele vai procurar arregimentar pessoas e vai conseguir para ir lutar contra o Cordeiro. Depois se estabelecerá o juízo do grande trono branco, o dia do Senhor. Lá sim haverá o livro da vida, o livro das obras, o céu, quer dizer, a terra, o mar, o inferno, todos eles vão dar conta dos mortos. E vai ser lá o juízo final. Neste juízo final, lá, os que estiverem escritos no livro da vida irão se juntar aos salvos por Cristo que estão com ele, glorificado. E terá lá também o livro das obras, que vai também levar em consideração. Então, tanto para salvos como para ímpios, as obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo por Jesus, no grande trono branco, porque ele será o juiz do grande trono branco.
será de acordo com os livros que lá estiverem. Mas o que nos importa hoje é saber isso. Nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E lá o que vai contar serão as obras que praticamos aqui, por meio do corpo. Sejam elas boas, sejam elas más. Então, como temos vida ainda e não sabemos até quando, é preciso avaliar qual é o teor das obras que estamos fazendo para Deus. Se estivermos fazendo uma obra de madeira, feno e palha, dá tempo de mudar estes elementos, para não ser surpreendido naquele dia. Então é preciso estarmos atentos e saber aonde Deus nos quer e com quais materiais nós podemos edificar sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Mas todos os salvos haverão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso não podemos ter dúvida nenhuma. Esta é a realidade da palavra de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.